Fala pessoal, chegamos na nossa aula 4 do módulo 3, OKR intermediário, cujo tema é escrevendo bons OKRs. Eu sei que você já viu algumas características e dicas sobre o framework ao longo de todas essas aulas que já passaram, mas aqui a gente vai te dar um conteúdo complementar para que você possa, então, escrever OKRs da maneira mais inteligente possível, tá bom? Vamos lá! Essas características que estão aqui à nossa esquerda, no slide, no vídeo, são características que você já viu, então se acalma, não se estresse. Você já observou lá em outros slides, em aulas passadas, todas essas características de KRs e objetivos, e também viu dicas sobre isso, dicas que eu mesmo dei sobre isso, tá? Só que além desses conceitos que você já tem, desse aprendizado que já é seu, você precisa de algo a mais para fazer com que você realmente seja um praticante profissional. Lembra que a formação é o KRPP aqui no treinamento da Wiki. E você precisa de quê? Testes e fórmulas de escrita. Teste é um pouco mais intuitivo o que significa. Você vai colocar à prova sobre algumas perguntas, alguns questionamentos ou alguns pontos de atenção os seus key results e objetivos. Mas falando sobre as fórmulas de escrita, nada mais são do que maneiras da gente conseguir entender mais fácil, comunicar mais fácil a lógica do framework OKR. Vamos então aos testes, pessoal. Primeiro teste. Who cares and so what? São duas perguntinhas, né? Quem se importa e daí? São perguntas que você vai se fazer quando você construir, terminar a construção, a primeira versão da construção de um objetivo e de um key result, tá? Por quê? Muitas das vezes você coloca achando que putz, é o máximo, ou que alguém colocou e achou que é o máximo, mas quando você pergunta, tá, mas quem se importa com esse resultado aqui? Ele vale de alguma coisa? E daí? E a partir desses questionamentos, você coloca ali em xeque o valor, a geração de valor que aquele KR ou aquele objetivo tem para você, tem para o seu time, para a sua organização. Então, ele tende a melhorar um pouquinho mais depois dessa pergunta, ou no máximo você vai chegar à conclusão de que você já escreveu bem. Tem um outro teste, que agora não são mais questionamentos, mas é um ponto de atenção, que é o princípio do MSE, ou MISI, tá? É um princípio que vem muito, pessoal, da lógica de resolução de problemas, tá? Um pensamento sobre problemas, um pensamento estruturado. A galera que talvez venha de consultoria ou quer chegar à consultoria em algum momento, vale muito se aprofundar nesse conceito, mas eu vou passar aqui um uso dele para OKR e a essência, né? Seguinte, MSE, mutuamente exclusivo, coletivamente exaustivo. O que isso significa? Que os seus key results, os seus KRs, eles têm que ser mutuamente exclusivos, ou seja, eles não podem falar sobre a mesma coisa, porque você não vai estar escrevendo a mesma coisa sobre números diferentes, sobre frases diferentes, mas você vai estar desperdiçando espaço ali, beleza? Você vai estar perdendo bala. Então tem que ser mutuamente exclusivo, eles não podem ser a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, eles têm que ser coletivamente exaustivos. Ou seja, juntos e apenas juntos, eles proporcionam o atingimento do objetivo em sua totalidade. Então, por isso que a gente precisa de mais do que um key result, por exemplo. Porque eles precisam seguir essa lógica do coletivamente exaustivo. E caso não esteja coletivamente exaustivo, ou seja, com aqueles key results ainda não está suficiente para atingir aquele objetivo, para você verificar se atingiu aquele objetivo ou não, você acrescenta um key result, ou você modifica a forma com a qual você já escreveu aqueles. Tá bom? Então precisa ser ao mesmo tempo exclusivo, mutuamente exclusivo, mas também precisa ser coletivamente exaustivo, ou seja, o conjunto deles proporciona um atingimento, tá? E não só parte, mas o conjunto faz com que você atinja o objetivo caso você cumpra esses KRs aí, tá bom? Vamos ao link com a estratégia de MVV. Isso a gente já comentou bastante ao longo do treinamento, mas quando você estiver definindo OKRs, se faça a pergunta se os seus OKRs eles estão realmente conectados com a estratégia da organização. Chame pessoas diferentes do seu time, talvez de cima, de baixo, dos lados, para avaliar os seus OKRs também. Peça uma pequena opinião. Pense com o teu time criticamente, olhando para a estratégia da empresa. Beleza? Então é bem importante estar alinhado, é um ponto de atenção para você verificar também, é um teste. E agora um outro teste que a gente já comentou, não em conceitos e definições, mas sim em exemplos, é esse. Os possíveis efeitos indesejados foram atacados? Lembra daquele exemplo clássico que eu trouxe para você? Qualidade e prazo.
Qualidade e prazo são coisas que, quando você acelera em um, você tem que diminuir em outro, praticamente, né? É um movimento natural esse vai e vem. Quando você quer aumentar a qualidade, sua equipe demora mais para produzir. Quando você aperta o prazo, geralmente a galera acaba fazendo um trabalho um pouco porco ali devido ao tempo, né? Então a gente tem que são coisas concorrentes. É lógico que esse exemplo pode ficar um pouco óbvio, né? Até porque a gente já tratou outras vezes no treinamento, mas na hora de definir, se faça essa pergunta: qual efeito indesejado esse meu K-Result proporciona? E assegure que existe um outro K-Result para poder cobrir esse efeito indesejado. E caso seja óbvio demais, você não precisa colocar um K-Result lá para poder cobrir esse efeito indesejado. Mas você tem que deixar isso claro, monitorar isso ali por detrás dos panos para não deixar nenhum problema acontecer, beleza? Não necessariamente precisa cobrir o efeito indesejado com K-Result, mas pelo menos você tem que cobri-lo de alguma forma, tá bom? Legal, pessoal. Passamos pelos testes. Agora eu vou pedir para que você faça a sua parte. Use esses testes que a gente passou aqui, volte nos OKRs que você e seus colegas produziram lá na nossa aula de elaboração do módulo 2 e entre lá para poder comentar tecnicamente os OKRs dessas pessoas, segundo esses pequenos testes que eu estou passando aqui, tá bom? Espero muito que você contribua, porque isso vai evoluir o seu aprendizado também, tá? Não só escrever OKRs ou analisar OKRs faz bem, mas também comentar nos OKRs dos outros é interessante. Legal, conto com a sua colaboração. Pessoal, agora chegando nas fórmulas, eu vou apresentar para vocês duas, tá? Uma desse camarada, o Bill Davidow, ele trabalha na Intel durante um tempo, ele é ex-vice-presidente da divisão de microcomputadores da Intel, tá? E ele, trabalhando com o Andrew Groove, ele também está muito envolvido nessa questão de OKR, nessa prática do Intel Management by Objectives lá na Intel. E aí ele diz pra gente, ele traz pra gente uma expressão que facilita o entendimento de OKR, que faz com que isso fique um pouco mais entendível. Ele diz o seguinte: alcançaremos determinado objetivo conforme a medição dos seguintes resultados-chave. Ou seja, essa é a lógica do OKR. Você quer chegar em algum lugar conforme a medição de algumas coisas. E essa expressão ela fica conhecida como CAMD, conforme a medição 2. Beleza? Então, quando você quiser explicar o OKR de uma maneira mais simples, utilize essa expressão, CAMD, do Bill Davidow, conforme a medição dos seguintes resultados-chave. Beleza? E uma outra expressão, né, uma outra forma de passar essa mensagem dos OKRs, muito conhecida também, é a forma aí do disseminador, né, do John Doerr. E ele traz para a gente uma pequena formazinha que é a seguinte: eu vou, meu objetivo, escrito, medido por meu conjunto de resultados-chave. A essência é a mesma coisa, você vai a algum lugar medindo isso a partir de algumas métricas, tá? Mas eu não poderia deixar de passar aqui para você também essa pequena formulazinha nada complexa que John Doerr cria. Pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, os comentários estão abertos. Até a próxima aula.